Amanhã, dia 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Essa data é importante para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate às violações de direitos de crianças e adolescentes. E a gente vai falar sobre esse assunto com o Procurador do Trabalho, Marcelo Ribeiro Silva, que está conosco aqui online. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Tá me ouvindo bem, Marcelo? Bom dia. Já estamos no ar. Bom dia, agora eu estou ouvindo sim. Ah, tá ótimo. Vamos começar então nossa entrevista. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu queria que o senhor falasse para a gente, em primeiro lugar, quais locais é mais frequente aí o trabalho infantil? Então, o trabalho infantil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, é mais frequente na agricultura, com quase 70% de todo o trabalho infantil. Depois também no setor de serviços e, por último, na indústria. Esses são os setores econômicos onde mais se encontra o trabalho infantil em todo o mundo. E a situação não é diferente aqui no Brasil. Entendido, Marcelo. Bom dia para você. Queria que você explicasse para a gente melhor, porque há muita confusão, né? O que é, de fato, considerado trabalho infantil? Ok, essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente trata de trabalho infantil, é muito bom que a gente entenda do que nós estamos falando. O trabalho infantil, que é proibido tanto pela legislação brasileira quanto pela legislação internacional, é aquele trabalho de crianças e adolescentes. Crianças entendido até 12 anos incompletos e adolescentes até 18 anos incompletos. Só que no Brasil, a idade mínima para ingresso no mercado de trabalho é 16 anos. Antes dos 16 anos, apenas na condição de aprendiz, a partir dos 14. E também é considerado trabalho infantil aquele trabalho proibido executado por adolescentes de até 18 anos incompletos. E esse trabalho proibido é aquele que é prestado em atividades insalubres, perigosas, penosas, que sejam prejudiciais à moral, ao desenvolvimento moral e psicológico do adolescente, ou que esteja incluído na lista TIP. Essa lista TIP foi aprovada pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que foi promulgada, que foi aprovada pelo Brasil. E ela contempla as piores formas de trabalho infantil. Certo, Marcelo. Agora, aqueles pais aí que colocam os filhos, adolescentes ou crianças mesmo, né, para trabalhar na loja da família ou então ali numa propriedade uma pequena propriedade agrícola, por exemplo, é considerado também trabalho infantil? É bom que a gente entenda, essa é uma excelente pergunta e isso causa dúvida em muitas pessoas. É bom que a gente entenda o seguinte, o artigo 402, parágrafo único da CLT, ele fala que aquele capítulo que trata da proteção da criança e do adolescente, da consolidação das leis do trabalho, ele não é aplicável ao trabalho do menor quando ele é realizado exclusivamente no estabelecimento de uma família, um estabelecimento familiar. E a criança, aliás, e o adolescente esteja sob a direção de pai, mãe ou tutor, desde que se observe algumas regras que são básicas. Ou seja, ele poderá trabalhar, o adolescente, no estabelecimento da família, mas ele não poderá trabalhar em atividades insalubres, perigosas, que sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento psíquico, e nem também em trabalho noturno, que é aquele realizado das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. E sobre essa questão aí, não tem limite de idade? Em qualquer idade, adolescente, até crianças, elas podem trabalhar aí, se for com a família, como nas questões de acordo com as regras que você mencionou? Eu acredito que seja a partir dos 14 anos. Eu defendo que seja a partir dos 14 anos, porque antes disso é muito complicado para um menor de 14 anos trabalhar, mesmo que seja ali ajudando, né, num pequeno negócio da família.
porque há 14 anos é a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho como aprendiz. Nesse aspecto, a CLT não fala o limite de idade, então eu estou fazendo uma interpretação razoável de acordo com o princípio da proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Tá certo, doutor. As crianças, os adolescentes, eles estão mais suscetíveis aí a acidentes de trabalho? Isso costuma acontecer mais entre essas pessoas que têm menor idade? Excelente pergunta. Nós, atualmente, um dos problemas que nós temos para enfrentar o trabalho infantil, ou para erradicar o trabalho infantil, são os mitos que existem relacionados ao trabalho infantil. Por exemplo, um dos mitos diz respeito a essa pergunta que você fez. Um dos mitos do trabalho infantil é: o trabalho não mata. Eu trabalhei na infância e não tive problema. Hoje eu sou um empresário de sucesso. Então, o trabalho mata sim. O trabalho mata. E principalmente o trabalho de crianças e adolescentes. Porque a criança e o adolescente não está preparada ainda para trabalhar. Essa é a verdade. Ele não tem ainda o preparo, o seu corpo, o seu organismo não está preparado para trabalhar em todos os aspectos. Então, a criança e o adolescente está, sim, mais susceptível a acidentes de trabalho, inclusive fatais. Como membro do Ministério Público do Trabalho, nós investigamos vários acidentes graves e até fatais envolvendo crianças e adolescentes. E outra questão também é que os equipamentos de segurança, os equipamentos de proteção individuais, eles não foram feitos para crianças e adolescentes. Então, tem esse problema. Sem falar que o adolescente e a criança, ele tem uma visão periférica bem menor do que a de uma pessoa adulta. E ele vai ter uma percepção inferior daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, por todos esses aspectos, a criança e o adolescente não está preparado para o trabalho. Então, ele está mais suscetível a acidentes do trabalho graves e até fatais. Certo. Marcelo, o senhor mencionou aí, inclusive, a questão da fiscalização, né, de vocês, procuradores do trabalho, enfim, do Ministério do Trabalho. Como é que tem sido esse trabalho de fiscalização e até das notificações aí? E realmente tem acontecido muito, tem aumentado, tem diminuído? Ainda é um problema social muito grande aqui no Brasil? Então, acabou de sair agora um relatório da Organização Internacional do Trabalho. Foi bom você mencionar esse assunto, porque em quase 20 anos de tendência de queda, o trabalho infantil agora, com a pandemia de Covid-19, ele aumentou como já era de se esperar. A Organização Internacional do Trabalho verificou agora num relatório recentemente divulgado que cerca de 8,4 milhões de crianças e adolescentes começaram a trabalhar agora em razão da pandemia de Covid-19. Então, nós tivemos um agravamento do trabalho infantil no mundo em razão da pandemia de Covid-19, porque nós tivemos um agravamento da vulnerabilidade social daquelas famílias mais pobres. E isso dificulta, esse fenômeno também está acontecendo no Brasil, que foi severamente, está sendo severamente impactado pela Covid-19. E isso realmente representa um desafio adicional para se erradicar o trabalho infantil no Brasil e no mundo. E, a propósito, 2021 é o ano que a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, aprovou como o ano de luta para a erradicação do trabalho infantil no mundo. Então, realmente é um desafio que nós temos como autoridades fiscalizadoras, mas que todo o poder público também tem esse desafio, porque apenas pela sanção, pela aplicação de penalidades, é impossível nós combatermos o trabalho infantil. É necessário que o Estado que eu digo, os 3 entes federativos, União, Estados e municípios, eles
desenvolvam políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil, porque de outra forma nós não chegaremos a erradicar o trabalho infantil no Brasil. Seria impossível. Então é um problema social, sim, que a gente precisa se atentar, né? Eu estou aqui com um estudo lançado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ele apontou que crianças e adolescentes negras são maiores vítimas em números, né, do trabalho infantil no Brasil. Por que, na opinião do senhor, que isso acontece principalmente, né, com os negros? Excelente pergunta. Infelizmente, nós ainda temos no Brasil um racismo estruturante. E esse racismo estruturante é a causa principal de que mais de 60%, na última pesquisa que foi realizada, atingiu quase 63% de crianças e adolescentes que trabalhavam eram pretas ou pardas. Então aí nós temos um problema sério que já vem aí desde o tempo do Brasil Império, né? E os negros foram escravizados no Brasil até o século XIX, até quase o final do século XIX. O Brasil foi o último país do mundo a abolir, né, um dos últimos países do mundo a abolir o trabalho escravo oficial, né, aquele promovido pelo próprio Estado e aceito por leis. E isso fez com que depois disso veio a perpetuação desse círculo, né, vicioso de exploração do trabalho de crianças e adolescentes negros. Isso nós temos até hoje. Então, mais de 60% das nossas crianças e adolescentes que são vítimas, né, de trabalho, dessa exploração e dessa grave violação de direitos humanos, são negras, são crianças e adolescentes negros, infelizmente. Certo. Marcelo, o senhor mencionou, né, a importância que tem, né, de termos políticas públicas aí para o combate, né, do trabalho infantil. Agora, qual que é o papel da sociedade também, de nós, né, pessoas que a gente presencia em algum caso de trabalho infantil, tem contato, tem conhecimento de algum episódio aí? O que a gente pode fazer e qual que é o papel da sociedade em relação a essa fiscalização, a esse combate? Excelente questão que você traz, porque o artigo 227 da Constituição Federal, ele estabeleceu o princípio da proteção integral. E a proteção integral é a crianças e adolescentes. Significa que a sociedade, a família e o Estado têm responsabilidade solidária em garantir a proteção prioritária, absolutamente prioritária para crianças e adolescentes. Então, a família e a sociedade também têm responsabilidade com relação à proteção de nossas crianças e adolescentes. Então, quando você tiver conhecimento, você que está nos assistindo, tiver conhecimento dessa violação de direitos humanos, que é o trabalho infantil, você pode ajudar fazendo uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita tanto ao Ministério Público do Trabalho, na página da Procuradoria Regional do Trabalho, da 18ª Região, na internet. É só você jogar na internet, você vai encontrar, num site de procura, que você vai encontrar a página de denúncias. A denúncia também pode ser feita ao Ministério da Economia, ou também ao Ministério da Família, dos Direitos Humanos, né, e da Mulher, através do DISC 180, ou pode ser feita também no site da Prefeitura ou no aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Lá tem um campo próprio para denúncia de trabalho infantil. O aplicativo chama-se Prefeitura 24 Horas. E o MPT, o Ministério Público do Trabalho, também tem um aplicativo na internet para Android e iOS. O aplicativo chama-se Pardal. Você pode baixar e pode, através desse aplicativo, nos ajudar a combater o trabalho infantil aqui em Goiás. Tá certo, importante, né, que toda a população se atente, né? Às vezes a gente passa ali
né, no sinal e não presta atenção, né, que aquela pessoa que está tentando nos vender um produto é uma criança, devia estar em outro lugar, né, muitas vezes devia estar brincando ou devia estar na escola. A gente acaba naturalizando essas cenas e a gente precisa, sim, ter essa consciência, né, da nossa importância também. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor a questão do trabalho infantil doméstico. A gente já mencionou aqui, né, o pessoal que trabalha ali no comércio da família, às vezes numa propriedade agrícola, no sinal. O trabalho infantil doméstico, ele também é prejudicial e o que caracteriza ele? Exatamente. O trabalho infantil doméstico é um problema sério que nós temos. Isso a nível mundial, não estou falando só de Brasil, não. A maior parte das crianças e adolescentes que trabalham são do sexo masculino. Mas a razão dessa estatística é que o trabalho infantil doméstico, que vitima mais meninas do que meninos, ele é pouco fiscalizado e ele é pouco noticiado, exatamente em razão da dificuldade de você fiscalizar, porque esse trabalho ocorre dentro do lar, ocorre dentro da casa. Mas esse é um problema muito grave que nós temos, porque o trabalho infantil doméstico ele é extremamente prejudicial para as crianças, porque ali no lar a criança pode ser vítima de diversos tipos de abuso, até mesmo abusos sexuais, abusos psíquicos, abusos morais, e também é um trabalho pesado. E o trabalho doméstico, infantil doméstico, é previsto na lista TIP, que engloba as piores formas de trabalho infantil. Então, o trabalho infantil doméstico, ele é proibido até mesmo para menores de 18 anos. Então, no Brasil, pode-se trabalhar dos 16 aos 18, mas no trabalho doméstico não se pode trabalhar antes dos 18 anos completos. Marcelo. Agora, o que caracteriza... Sim, pois não. Isso, eu ia perguntar justamente isso que você ia mencionar agora. O que caracteriza esse trabalho? Ok, o que caracteriza o trabalho infantil doméstico? É aquela exploração de uma criança ou de um adolescente que vai assumir todo o trabalho na casa, vai dar conta de todo o trabalho da família. Ou seja, eu até brinco, né, de vez em quando com os meus filhos, quando eles eram menores, né? Hoje já são maiores, mas eu colocava eles para me ajudar a fazer alguma coisa, lavar vasilha, limpar a casa. E aí o meu filho é muito brincalhão, eu falava, eu vou te denunciar que isso aqui é trabalho infantil. Eu falo, não, isso não é trabalho infantil. Isso aqui você está apenas, eu estou compartilhando os deveres domésticos, porque todos os membros da família têm o dever de ajudar, né? Então, isso não é trabalho infantil doméstico. Você colocar o seu filho para te ajudar a fazer uma coisa ou outra, uma tarefa leve, isso não caracteriza a exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil doméstico, ele é caracterizado por outro tipo de exploração, bem maior. Quando você, por exemplo, era muito comum no Brasil antigamente, e ainda ocorre atualmente, que famílias recrutem, né, meninas, e geralmente elas são recrutadas de locais muito pobres, né, de estados nordestinos, nordestinos principalmente, né, onde tem pouca oferta de trabalho, e eles levam essas crianças e adolescentes para casas de outras famílias da região sudeste ou centro-oeste. Aqui mesmo em Goiás eu já peguei situação nesse sentido, e falsamente, né, eles têm uma guarda daquela criança e adolescente, muitas vezes nem é oficializada a guarda, e essa criança fica ali, trabalhando e fazendo todo o papel, né, todo o trabalho da família, todo o trabalho da casa. Isso seria, então, uma exploração do trabalho infantil doméstico.
Certo, nós falamos já como denunciar, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre as punições, né? Quando acontece em uma empresa, acredito eu, né? Existem as multas e tudo mais, mas agora quando são casos assim em família, o que pode ser feito? O que é feito nesse caso, Marcelo? Quando é detectado, quando há sim essa fiscalização, o que pode ser feito em relação aos pais que exploram o filho, ou então famílias que exploram outras crianças, como você mencionou agora no trabalho doméstico? A questão da punição, ela passa pela aplicação de multas. O Ministério da Economia, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, ele pode e deve, né, impor multas administrativas nesse caso. O Ministério Público do Trabalho também, ele pode cobrar indenização por danos morais coletivos, além de obrigar, né, judicialmente, a gente entra com ação, se for o caso, obrigando judicialmente a desfazer aquele vínculo, aquela relação, e também a cobrar indenização por danos morais coletivos. E se a exploração estiver ocorrendo dentro do próprio âmbito familiar, isso é causa até mesmo de perda do pátrio poder ou até de aplicação de penalidades para os pais. Isso é da alçada da Justiça Comum, né? E da alçada do Ministério Público do Estado. Mas são penalidades que podem ir desde a autuação por aplicação de multas até mesmo a ações judiciais relacionadas a dano moral coletivo, obrigações de não fazer, ou até mesmo questões relacionadas ao pátrio poder e dependendo da circunstância, até mesmo questões penais, até mesmo responsabilidade criminal. Tá certo. E a pandemia, Marcelo, ela agravou de alguma maneira a situação do trabalho infantil? O trabalho de fiscalização, por exemplo, foi prejudicado de alguma maneira? Existe algum levantamento? Porque a gente sabe que muitas famílias acabaram perdendo renda, muitas crianças deixaram de frequentar a escola. Como tem sido o trabalho de vocês nesse período agora de pandemia? Então, a Organização Internacional do Trabalho, né, ela acabou de soltar um relatório a nível mundial. Nós não temos ainda dados exclusivos do Brasil, mas pela primeira vez em 20 anos houve uma regressão do combate ao trabalho infantil mundial. E isso em razão da pandemia, né, que começou a partir aí de fevereiro, março, né, de 2020 aqui no Brasil, né, em termos mundiais um pouquinho antes. Então, isso realmente trouxe uma maior vulnerabilidade exatamente para aquelas famílias que eram já mais pobres, né? Que já eram mais vulneráveis. E nós tivemos um ingresso aí, né, de mais de 8 milhões de crianças e adolescentes no trabalho. E eu não diria no mercado de trabalho, né? Porque quando a gente fala mercado de trabalho, a gente está falando de um ambiente regulado, de um trabalho decente, formal. Mas essas crianças e adolescentes ingressaram em trabalhos degradantes, em bicos, né, que a gente chama vulgarmente, porque não é um trabalho lícito, não é? É um trabalho proibido. Então, é um trabalho de, por exemplo, como você mencionou no início, né, de pedir nas ruas, de vender mercadorias nos sinaleiros. Nós podemos ver que quando a gente anda pela cidade, aumentou a quantidade de crianças e adolescentes, né, nos sinaleiros, nas ruas, nas praças, pedindo, vendendo pequenas coisas, né? Então, agravou muito a situação, né, da trabalho infantil em razão da pandemia. Outro problema grave que nós tivemos foi o fechamento das escolas. O fechamento das escolas teve o efeito de manter, né, crianças e adolescentes em casa e aumentando até as despesas da família, né, porque muitas crianças e adolescentes faziam suas refeições na escola e agora, sendo proibida, né, suspensas as aulas presenciais, elas tiveram que ficar em casa. E isso, com o agravamento da crise, a redução da renda familiar, fez com que essas crianças e adolescentes fossem para as ruas para trabalhar, para ajudar de alguma forma a renda familiar. Então, é um desafio muito grande que nós estamos tendo
que o Estado está tendo agora, nesse momento, para lidar com esse problema, com o agravamento desse problema. É mais uma consequência, né, da pandemia. Marcelo, gostaríamos de agradecer muito, viu, pela sua participação. Nesse momento, acho que é importante, né, a questão da conscientização, e para a conscientização a gente precisa falar sobre, né, isso que a gente tenta fazer aqui no programa, com a ajuda de especialistas como o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e espero que tenha respondido todos os questionamentos e as dúvidas, e estamos sempre à disposição. Respondeu sim, viu? Foi ótima a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade, então. E é isso, né, que a Marina mencionou, e a gente precisa sim falar sobre os assuntos. Não dá pra gente naturalizar, né, Marina? Cenas ali que Fingir que não existe, né? Fingir que não existe. Esse caso da exploração de crianças aí e de adolescentes também, que a gente sabe que acontece.